Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Amém? Que Deus seja louvado a todo tempo, nos quatro cantos da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Coloca os avisos para mim. Assembleia da Boa, vivemos o verdadeiro amor. 15 de julho, às 9 horas. Você quer falar alguma coisa, pastor? Olha só, essa aí é a Assembleia da Uma Boa, União Masculina Missionária de nossa associação, próximo sábado, na parte da manhã, na primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Os homens da associação vão se reunir lá para eleger a nova diretoria, para no dia 22, que é no outro final de semana, apresentarem para a associação. Então todos os homens dessa igreja estão convidados a participar ali na primeira Igreja Batista de Vila Dirce, tá ok? Haverá uma recepção ali pela manhã, vai ter um momento, né, de tratarmos o tema, né, vivamos o verdadeiro amor, e eu vou ser o preletor da manhã lá, né, nessa atividade. Então, homem, você é homem? Tem homem aqui? Vixe. Tem homem aqui ou não tem? Então beleza. Então próximo sábado, na primeira Igreja Batista de Vila Dirce, você está convocado a participar conosco lá. Ok? Coloca o próximo, Victor. Deve ser o da Assembleia, se eu não me engano. Então só para não confundir, tá? Esse é o da União Masculina, próximo sábado. Próximo. E esse aí é a convocação para a Assembleia da Boa, discipulado em tempo de influenciadores digitais. Quem é que já fez a inscrição para participar dessa reunião? Aí, ó, tá vendo? Cadê você lá? Já foi mandado no grupo da igreja, vou replicar hoje à noite de novo. Vai ser no sábado, dia 22, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Vai ser na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Cotia. Você pode ir despreocupado. A gente vai servir café da manhã, vamos servir almoço e vai ter ainda um cafezinho da tarde antes da programação, tudo por conta da associação, né? Eu faço questão que você participe. Então preenche lá o Google Forms, né? Eu vou mandar novamente no grupo da igreja, você vai receber daqui a pouco. Daqui a pouco, assim, depois do nosso culto. E participa com a gente lá, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu vou estar entregando a presidência da associação nessa data, ok? Vai ter uma nova eleição de diretoria. Eu não vou permanecer à frente da associação. Servi a associação nos últimos 5 anos e meio, quase 6 anos. Eu e o irmão Jonathan também serviu como tesoureiro, e nós vamos estar deixando a diretoria. Então, por favor, né, participe conosco lá, porque a minha maior alegria não vai ser ver todas as igrejas representadas, mas ver a minha igreja representada ali em apoio ao trabalho que nós pudemos realizar durante esses anos aí. Então programa, dia 22, ó, daqui 3 semanas, a gente já está anunciando há quase 45 dias. Eu tô ligado que você não tem programação, não fica esperando pintar um churrasco aí não, né? Eu vou orar para Jesus não dar dinheiro para ninguém comprar carne para chamar você para o churrasco dia 22, tá ok? Nem um passeio de sítio. E lá vai estar um dia lindo, mas onde for que não seja dia 22, vai estar chuvoso e com muito frio. Então, por favor, participe conosco lá. Nossa, pastor caticeiro, né? Lógico que não, estou brincando. Mas participa conosco, vai ser uma bênção recebê-los. Amém? Tem mais um recadinho. Nós internamos o Wesley. E pagamos a primeira prestação da internação e nós venceu a outra. Se você tem o recurso para ajudar o Wesley, está na casa de recuperação, né? E aí a gente estamos bancando, né, essa casa de recuperação para ele estar lá. E todo mês tem que dar R$350, para você que não sabe. E a igreja pegou essa responsabilidade. Na verdade, eu peguei essa responsabilidade. E domingo agora, hoje já vence a mensalidade lá da casa. Se você quiser ajudar, será bem-vindo a ajuda, tá? O Wesley está bem, fui lá visitar ele
ele se encontra bem, já está com outro rosto, né? E passa um tempinho, a gente que acostuma lidar com isso, a gente já vê outro rosto, já vê outra, parece que colocaram outra alma nele. E tem o João também. O João está na Cristolândia, né? O João é um capoeirista que ele sempre fica aqui na frente da igreja. E aí o pastor conversou com ele e fui lá, levei ele para a casa de recuperação. E sábado eu fui entregar umas marmitex para Cristolândia e eu aproveitei e fiz uma visita para ele. Nossa, encontra bem também, irmão. Outra face, parece que colocaram outra alma na vida dele, né? E aí meu coração fica muito alegre, né? Porque quando a pessoa ela quer ser tratada e dá uma chance para ela mesma, a gente vê o resultado daquilo que o Senhor transforma, daquilo que o Senhor muda, né? E aí nossos corações ficam muito alegres. Você que quiser colaborar, fale com a Dejane ou fale com qualquer um membro do resgate, tá? E aí a gente vai direcionar o dinheiro para a casa de recuperação. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vai
Amém? Me derramar, dizer que eu te amo. Amém? Me derramar, dizer que te preciso. Amém? E esse momento propício para você mostrar esse amor diante a obra, esse amor que você tem para com o próximo. Aleluia. Quando você dizima e oferta, você demonstra esse amor. Como assim, Sérgio? Sim, você demonstra esse amor. Você demonstra esse amor porque você entende que aqui é terra boa. Você entende que aqui pessoas vão ser restauradas, assim como o Wesley está tendo uma oportunidade lá naquela casa de recuperação, né? E você é necessário contribuir com essa obra. É necessário que o Senhor ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa. Se Ele quiser movimentar qualquer área, qualquer empresário, Ele movimenta. Mas Ele coloca isso para a gente administrar. Ele coloca na sua mão para você administrar. Para você colaborar com a sua vontade. Porque você é livre. Ou não? Você é livre em Cristo Jesus. E quantas pessoas, aleluia, você não quer que se torne livre também? Quantas pessoas que é necessário estar livre e é preciso contribuir na obra de Deus. Amém? Esse é o momento de dízimos e oferta. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar,
Regis vai estar orando pela dízimos e oferta. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai querido, por mais um dia, Pai querido. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós, Pai querido. Neste momento, uma oração especial, Pai querido, para os dízimos e oferta, Pai querido. Você já dizimou no seu altar, só o seu pensamento em saber, Pai querido, da necessidade e que nós precisamos para a casa de oração. Agradecido estamos a Ti, porque mantemos a nossa casa, Pai querido. E a nossa casa de oração era mantida com as nossas entradas, para que a gente possa abençoar outros e outros, Pai querido. Você que não deixou o seu dízimo, sua oferta aqui, mas deixou o seu coração entregue, amém, Jesus. Amém. Você já dizimou, você já ofertou com o seu coração. As importâncias colocadas no gasofilaço, elas são para manter a obra e o compromisso que nós temos com o Senhor. Obrigado, Pai querido, pelas entradas, pelos dízimos, pela oferta, Pai querido. Obrigado porque nós vamos usufruir desse dinheiro para continuar a sua obra, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Pai querido. Nós estamos dando de nós o mínimo. E o Senhor recebeu no altar de coração, Pai querido. Obrigado pelo Teu amor. Fica conosco, Pai querido. Nossos louvores, nossas petições, aos nossos corações que contra aflitos, Pai queridos. A palavra que será ministrada aqui hoje, Pai querido, que entre em nossos corações. Obrigado por essa noite maravilhosa para nós todos. Amém. Que Deus seja louvado, amém? O Senhor é bom todo o tempo. Em Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensível em sua presença. Amém? Deus, Ele te escolheu, irmão. Às vezes a gente fala que a gente escolhemos Deus, mas primeiro Ele te escolheu. Você está aí de pé, você está aí sentado, porque Deus, Ele tem um propósito, tem algo para falar na tua vida hoje. Aleluia. Então, abre o seu coração, irmão. Quebranta esse coração, que às vezes é duro, às vezes a gente não conseguimos compreender aquilo que o Senhor Ele nos quer falar. Então, esvazia totalmente e deixa que o Espírito Santo Ele fala dentro do seu ser, para que hoje seja um dia propício, para que veja a festa, que esteja a festa no céu. A palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende, existe um grande movimento no céu e há uma festa, aleluia. Mas é necessário que os nossos corações estejam totalmente esvaziados de tudo aquilo que você vivenciou essa semana. Então, aleluia, eu peço para que você esvazie tudo aquilo que você já chegou aqui com a verdade certa. Às vezes a gente chega com a verdade certa aqui no culto, aleluia. Eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor, Ele sonda o seu coração. E essa noite, aleluia, Ele pede para que você fique com o coração contrito, esvazie o seu ser, para que a palavra adentre o seu coração, porque você é o escolhido de Deus, aleluia. Você é privilegiado, aleluia, porque você se encontra aqui. Muitas pessoas ela não têm oportunidade porque ela tomou uma atitude, aleluia, ela fez uma escolha diferente da sua. Você é um escolhido de Deus, porque você tem essa oportunidade, você é livre, você tem essa oportunidade de você escutar a palavra, você tem essa oportunidade de você ter novas atitudes amanhã. Assim como o galo canta às 4 horas, às 5 horas da manhã, você tem uma oportunidade de ser nova pessoa, aleluia, com a palavra de que vai direcionar pelo Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que você esteja vazio, para que a palavra adentre no seu coração, amém? Vamos louvar o Senhor.
posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fins. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Tem criança aí? Maitê já quer cantar. Quer falar? Quer orar? Quer orar? Hoje é o dia do... Hoje é o dia de quem? Hoje é o dia do pastor, né? E interessante que o primeiro presente que ele ganhou foi uma foto que estava todas as crianças, né? Como é necessário a gente lembrar nas nossas orações que esse aqui são o futuro da igreja, né? Às vezes a gente fica meio disperso, mas aqui está pastor, aqui está diácono, aqui está missionário, né? E está missionário com a vontade deles, né? A gente precisa orar, né? A gente precisa orar. Então, eu vou chamar aqui... Eu vou ter 2 orações. E vou chamar a Dijane, minha esposa, para orar. E vou chamar... Queria chamar outra professora, a Ana Paula. Isto.
que a professora também ela tem um grande papel, né? Professor e mãe. Um grande papel na educação, um grande papel na formação das crianças. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua casa neste momento, Senhor, e podemos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Nesse momento em especial, queremos colocar nas Tuas mãos a vida das nossas crianças, que estarão participando, ó Deus, de mais uma aula, do culto infantil, onde os professores estudaram uma lição para poder estar falando na linguagem deles, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ser com cada uma dessas crianças, para que eles possam estar entendendo essa mensagem. Hoje nós iniciamos uma série de lições sobre orações, que eles possam, ó Pai, desde esta idade, aprender a falar contigo, que eles venham aprender com tantas orações que nós temos na Bíblia, a importância de estar falando contigo, a importância de ter um coração voltado a ter um relacionamento com o Senhor, ó Deus. Nos ajuda, nos capacita como mães, como professoras, como líderes, a estar sempre em sintonia com o Teu Santo Espírito para poder estar ensinando-os conforme a Tua vontade, o Teu querer, e que eles venham crescer dentro da Tua casa, cada dia com um desejo maior de Te servir, de Te buscar, que eles possam, ó Pai, ter o desejo de estar na frente, que eles possam ter o desejo de administrar aulas, que eles possam ser despertados a pregar a Tua palavra, a ensinar aqueles que necessitam, que eles venham entender, ó Pai, a importância do ID, a importância do servir uns aos outros, de cuidar um dos outros. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa todos os voluntários que de coração aberto se voluntariam a estar ensinando a Tua palavra. Muitos trabalham e vivem para ensinar crianças a ler, a escrever, profissões, mas estes estão se colocando à disposição a ensinar a Tua palavra. Capacita cada um, cuida da vida espiritual de cada professor, de cada auxiliar. Aumenta, ó Pai, a fé deles e fala através do Teu Santo Espírito com eles, através das lições, antes deles estarem ministrando a cada criança. Nos auxilia, nos fortaleça enquanto igreja e cada vez mais coloque o desejo, ó Pai, de mais pessoas estar evangelizando crianças, porque elas também necessitam de ouvir, entender e entregar a vida delas ao Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Certos, ó Deus, que o Senhor está presente aqui e o Senhor que nos proporciona este momento especial com os nossos pequenos. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Pai, ainda nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe, Pai, cada criança que está aqui à frente, diante do Teu altar, porque já colocamos, Senhor, a vida delas quando, ó Pai, estávamos, ó Pai, em nosso ventre, ó Deus, mas que o Senhor nos ensine, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a ensiná-los, ó Deus, a seguir o Teu caminho, ó Deus. Que o coração de cada uma dessas crianças, ó Pai, se incline, ó Deus, para Te amar. Porque sabemos, ó Deus, que se o coração delas se inclinar para Ti, tudo, Senhor, que o mundo oferecer, ela recusará, Deus. E que, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que elas vivenciar durante essa semana, ó Deus, durante os dias, ó Pai, que elas estarão na escola, ó Deus, que o Senhor as proteja, que o Senhor as livre de todo mal, as livre, Senhor, de tudo aquilo que o mundo vier, Senhor, a oferecer, que não seja de acordo com a Tua vontade, que o Senhor, ó Pai, repreenda em nome de Jesus, Deus. É isso, Senhor, que nós queremos Te pedir nessa noite, que elas sejam blindadas, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito e guardadas e protegidas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Bora, crianças, estudar um pouco. Que Deus seja louvado. Prepare o seu coração para escutar a palavra de Deus, qual o Senhor já tenha falado nos corações, no coração. Amém. Amém? Deus seja louvado.
Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Amém. É isso aí. Bom, para você que está em casa, que não está assistindo ao vivo agora, mas vai ver no meio da semana, que Deus abençoe tua vida aí também. Nós tomamos uma decisão que a partir de hoje nós não estaremos mais transmitindo ao vivo e simultaneamente o nosso culto. O nosso culto nesse momento ele está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado na web no meio da semana, ok? Então viver, né, essa unidade, viver esse momento aqui ao vivo, sentir e ter essa comunhão vai ser para aqueles que vierem para o culto. Ok? Para aqueles que quiserem assistir em casa, não vai assistir como se fosse uma outra programação qualquer, né? Como os youtubers colocam aí à disposição. Não que nós não coloquemos conteúdo, o nosso conteúdo é um conteúdo sério, tudo, mas vai perder aquele brilhozinho do simultâneo, né? Muitos irmãos têm participado, né? Principalmente de outros estados, outras cidades, interior paulista. A gente tem gente do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sorocaba, Iperó, enfim, várias localidades participando, mas nós não temos mais um quadro pandêmico, né, para justificar um culto online. A gente entende que esse culto ele precisa continuar sendo divulgado, porque a palavra de Deus ela precisa continuar sendo divulgada. Não tem mais como nós abrirmos mão definitivamente da câmera, mas a gente não pode, em hipótese alguma, abrir mão da comunhão, de estarmos juntos aqui. Ok? Então aquele comodisminho, né? Do tipo, deu 5 e pouco da tarde. Não precisa ir lá não, a gente vai assistir daqui da TV, tá tudo certo. É a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa. Tá ok? Ana Paula fala para mim, você está de descanso pastoral e está vendo o culto aí, está estressado com as coisas. Porque o som está ruim, a coisa não está legal, tem gente atravessando no meio lá, e eu fico mandando mensagem para os meninos da mídia, mando para aqui da igreja, mando alguém, esses dias eu mandei mensagem para acenderem a cruz. Ela falou, tá vendo, você está cheio de distração, e o culto, mas você não está prestando atenção. E é isso que acontece com todos nós. Né? Estando em casa, participando do online, qualquer coisa que acontecer, tira a nossa distração. Ok? Então nós, como corpo eclesiástico, né, o pastor junto com o corpo diaconal e os ministros, tomamos uma decisão que o nosso culto ele não será mais televisionado simultâneo ao momento de culto ao vivo, tá ok? Então vai ficar disponibilizado no meio da semana, o pessoal de mídia está se ajustando aí, ok? Vai dar um pouquinho só mais de trabalho, mas eles vão estar fazendo essa publicação no meio da semana, tá ok? E compreendam que o nosso intuito é que você esteja aqui e aqueles que estão na sua casa que pertencem a outras cidades, outras localidades, que eles procurem uma igreja próxima à residência deles para comungar. Né? Um tempo atrás nós tivemos uma sessão aqui de pessoas que estão em outras localidades querendo se tornar membros aqui da nossa igreja. Né? E aí a Jéssica viu lá numa questão estatutária a questão do presencial, que é o que define, né, a igreja. E a gente já resolvemos rapidinho a questão. Realmente não dá para aceitar membro só porque participa do culto online. Precisa ter essa comunhão e essa unidade. Ok? Bom, mas dando sequência, então, falando um pouquinho da palavra, como falaram aí, hoje é dia do pastor, né? Pela manhã nós pregamos, né? Mas falamos sobre o sumo pastor, o principal dos pastores, que é aquele que de fato já deu a vida por suas ovelhas. Se você não esteve pela manhã, perdeu, e o culto da manhã também não é gravado, então você não vai ver mesmo, ok? Era um sermão que eu estava guardado já há uns 7 anos, e todo dia do pastor eu chegava aqui, acho que hoje eu vou pregar, e tinha um pastor convidado ou um amigo para pregar no dia do pastor. Aí hoje eu cheguei pela manhã, não tinha ninguém pré-escalado aí pela nossa direção para estar pregando. Falei, opa, então é hoje que o sermão vai sair. E foi uma bênção juntos dividirmos. Dando sequência então à nossa temática, seguir o verbo, apresentamos Cristo. Abra a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Sim, o domingo passado foi o nosso último culto simultâneo online. Nós tivemos o pastor Rafael pregando aqui. Que mensagem poderosa. Olha, domingo passado eu saí leve daqui, edificado ao extremo pela palavra. Se você ainda não viu, está gravado.
Tá ok? É só procurar lá no canal da igreja que você vai ver a palavra que foi ministrada para nós na semana passada. Diz o seguinte, o texto de Filipenses 2:5. Tenham a mesma mente ou atitude demonstrada por Cristo. Vou repetir. Agora na Nova Versão Internacional, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Bom, Jesus Cristo, eu não tenho dúvida nenhuma que para mim e para vocês, ele é o maior exemplo de humildade. Então, o exemplo da humildade de Jesus Cristo nos ajuda a ver o ápice, né, da virtude da qual os apóstolos extraíram ilustrações e advertências para nós. Tá? Então, tudo aquilo que os apóstolos, de alguma forma, foram registrando dentro do contexto da palavra, eles foram registrando mais do que aquilo que Jesus falava, mas muito mais as ações e as atitudes de Jesus. Eu costumo sempre frisar isso, né? Por exemplo, no processo de educação para com os nossos filhos vão obedecer muito menos aquilo que você fala e muito mais aquilo que você faz. Tá ok? A nossa experiência de transmissão está nas nossas ações e não naquilo que nós declaramos. Às vezes a gente fala uma coisa, mas não vive exatamente a mesma coisa. E Jesus, ele deixou, né, a inexprimível glória para tornar sobre si a forma humilde de ser humano, de se tornar humano como eu e como você, e realizar os mais humildes serviços para nós. Não é à toa que a gente vai ver Jesus, por exemplo, lavando os pés dos seus discípulos. Pedro se sente indignado, fala, o senhor não vai lavar meu pé. Não, Pedro, se você não lavar o pé, comigo você não tem parte, comigo não tem parte com o reino. Então dá um banho completo. Pedrão, mas tu é exagerado, uma hora você não quer, outra hora você quer banho completo. Tá ok? Não, é apenas lavar os seus pés. Atitude de liderança no serviço. Coisa que poucos entendem isso. Tá ok? Toda vez que a gente pensa num quadro de liderança, a gente pensa sempre em autoridade, austeridade, autonomia e ser mandatários de alguma forma. A gente não consegue entender que no reino de Deus a maior incumbência está no serviço, em se colocar à disposição em servir. Então, apresentar o verbo, apresentar Cristo da maneira como ele se expressa e a forma como ele, né, se demonstra diante de nós, é totalmente controverso com aquilo que a sociedade muitas vezes quer impor sobre nós. Que você ser o líder, você está no ápice da parte mandatária. Você agora tem autonomia. Quanta gente quer posição na igreja, mas não é da igreja. Quanta gente quer ter uma atividade, mas não se rende ao Senhor como deveria. Então Jesus, ele conseguiu, ou melhor, ele consentiu em não ter distinção ou honra, e estava disposto a ser desprezado e rejeitado pelos homens. Ok? Porque certamente aquilo que ele veio implementar e colocar para nós como uma parte, aí sim, mandatária da parte do nosso Deus, e ainda a parte mandatária do nosso Deus, ela não força, porque ela te dá a liberdade de fazer uma escolha. Certamente aquilo que ele trazia como proposta não havia como aceitar de uma forma tão simples, né? Certamente haveria rejeição, porque o ato era mudar a vida, era ter a mesma atitude, era ter a mesma mente do Senhor, era ter a mente celeste e não a mente do mundo. Então ele se tornou um humilde servo, mas agora, de alguma forma, a própria palavra de Deus vai, na continuidade do contexto do texto, vai trazer exaltação, né? Acima de tudo e acima de todos. Por quê? Porque ele estabeleceu este exemplo para nós, para que pudéssemos superar a autoexaltação e desenvolver a verdadeira humildade. Ter a mente de Cristo me faz pensar que aquilo que ele de fato almeja, que seja parte integrante das minhas ações e das minhas atitudes, tem conexão direta com vivenciar aquilo que o Senhor almeja do nosso coração. Então a humildade de Jesus foi o maior exemplo que poderia ser fornecido para nós. Jesus deixou o céu, deixou toda a sua majestade, ele tomou sobre si a forma mais inferior de humanidade, para que nos beneficiasse com um relacionamento renovado com o Pai.
E aí isso me faz, e nós precisamos juntos entender que, embora a salvação seja gratuita, ela não é barata, pois exigia que o próprio Criador se tornasse homem e se submetesse a uma morte agonizante de cruz. E da mesma forma, embora a nossa salvação não esteja condicionada a quaisquer atos, né, meritórios nossos, o padrão pelo qual devemos medir as nossas vidas é nada menos que a vida perfeita de Jesus Cristo. Então, seguir o verbo, seguir aquele que é o verbo, traz para mim e a você esse imitar. Só que esse imitar não é um imitar para um instante, para um momento. É para toda a nossa vida. Nós fomos chamados para ter uma relação com o Senhor por toda a vida. Não apenas para essa terra, mas por toda a eternidade. Porque nós não aceitamos Cristo para essa vida, nós aceitamos Ele para a eternidade. Para aquilo que não tem fim. A proposta dele não é ser presente na minha vida e na sua vida por um período. Não, é uma constância. Então, quando eu olho para essa vida perfeita de Jesus, daquilo que Ele propõe, daquilo que Ele estabelece para nós, e aí na manhã, só uma pinceladinha para você entender o que a gente tratou na parte da manhã, né? Ele não fazia nenhuma distinção nem daqueles que não iam estar 100% com Ele, porque olha só, por 3 anos Ele caminhou com gente que ia negá-lo, ia traí-lo, fora o que negou e o que traiu, mais 9, perna para quem te quero, e só um ficou com ele lado a lado no momento da agonia da cruz. Você entendeu? E olha, se ele tomasse, porque ele é Deus, e desde o momento que ele conclamou aqueles homens para caminhar com ele, ele já sabia quem ia trair, já sabia quem ia negar, os 9 que ia dar perna para quem te quero, uns até voltaram para pescar para suas atividades anteriores. E sabia só quem ia estar tete a tete, lado a lado com ele, mesmo nesse momento final aí de vida para essa terra, para depois ter a ressurreição. Olha só, se ele se indignasse com a negativa de Pedro, o sacrifício dele não valeria nada para nós. Se ele se indignasse e trouxesse para o seu coração ressentimento com a traição de Judas Iscariotes, o sacrifício dele não valeria nada para nós. Se ele ficasse mordido com a galera que voltou para pescar e voltou para suas atividades anteriores, né, e excomungasse, falasse mal qualquer coisa, se extraíra, pronto, já era, a salvação já não teria mais nenhum sentido para a minha vida e para a tua vida. Mas ele se relaciona, ele convive com aqueles que muitas vezes nem querem conviver com ele, ter as ações e as atitudes que ele teria, exatamente porque ele queria ver em nós o melhor de Deus nas nossas vidas, porque o nosso melhor é sujo. A nossa natureza, o melhor que a gente possa apresentar, não tem nem como vislumbrar a manifestação da glória de Deus, porque certamente a gente seria fulminado, porque o pecado ele é constante, faz parte do nosso cotidiano de vida. Mas Jesus ele se mantém íntegro. Então eu vejo que, em primeiro lugar, as nossas palavras e atos devem ser comparados, né, com os atos do Senhor Jesus. Então as palavras, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que eu tomo como atitude. Pedro registra lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Foi para isso mesmo que foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, os passos do Senhor precisam ser os meus passos. Ele já deixou toda a referência para que eu faça a coisa de acordo com o padrão de santidade. Então, meu padrão, o nosso padrão de santidade deve ser o mesmo como a sua vida de santidade, como Pedro afirmou ainda em 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também em tudo que fizerem. Em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas escolhas. Não dá para viver à margem do Evangelho, irmãos. Muita gente vive à margem do Evangelho, vive das nomenclaturas do Evangelho, vive das regalias do Evangelho, mas vai queimar no fogo do inferno, porque até hoje não entendeu o que é o Evangelho transformador para a vida e para o coração. Tá ok? Deus ele não está preocupado com caricatura ou com imagem, Ele não está preocupado com máscara, Ele está preocupado com o coração.
A palavra é muito clara, Deus não se atenta para a nossa aparência. E a gente muitas vezes cria uma aparência para dividir com aqueles que estão à nossa volta uma imagem dessa aparência. Mas toma cuidado. Às vezes atrás de uma aparência de, coitadinho, de humildade, existe um lobo feroz ali por trás. E a gente precisa estar atento a esses detalhes. Você está entendendo? Porque o próprio texto que foi trabalhado hoje de manhã, de João capítulo 10, mostra que existem os pastores e existem aqueles que têm ganhos para serem pastores, mas quando o caldo entorna no meio das ovelhas, ele é o primeiro que perna para quem te quer. Porque o objetivo dele não é as ovelhas, mas o objetivo é o ganho. E quando fala de ganho, a gente não está falando só de dinheiro. O objetivo é o status, a posição. Você está entendendo? Trazer o eu à tona. E esse eu, ele não tem nada a ver com o que Jesus propõe para mim e propõe para você. O que o Senhor propõe para seguirmos Ele como verbo é que nós tenhamos uma vida de santidade. Então nós fomos chamados para sermos santos em tudo aquilo que nós fizermos. E se realmente nós seguirmos os seus passos, eles podem levar ao sofrimento e até à perseguição, porque olha, se Jesus não agradou e de alguma forma ele passou por um processo de perseguição e até perdeu a vida por conta de tentar estabelecer, aliás, tentar não, porque ele estabeleceu a manifestação do reino dos céus para essa terra. Então, a partir do momento que você toma a postura de fato estabelecer o reino de Deus aqui, você pode ter certeza que as coisas não vão ficar boas. Não tem como. Não dá para ornar. Aliás, a palavra de Deus ela é muito clara. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só que coisa, né? Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque isso não tem, em hipótese alguma, conexão com aquilo que é a vontade de Deus. Então, se nós realmente seguirmos os seus passos, pode ser que a gente passe. E é mais comum que a gente passe por algumas perseguições. Lá em 1 João capítulo 2, verso 6, a palavra de Deus diz que aquele que afirma que permanece dele deve andar da mesma forma como ele andou. E ainda Gálatas 2:20, e isto envolve uma disposição para ser o quê? Crucificado com Cristo. Lembra? A semana passada que o pastor Rafael falou aqui, e foi uma frase assim que impactou bastante, né? Que para você adentrar a eternidade, você precisa morrer. Você precisa matar o velho homem, a velha mulher. Não tem acesso ao reino se não for por morte. A promessa é de ressurreição, mas o caminho de acesso é morte. Morte para a carne, morte para o mundo, ok? E às vezes a gente não para mensurar o grau daquilo que está sendo proposto para nós. O tomar a cruz e seguir, bom, é seguir os passos do Senhor Jesus. Lógico, hoje, para o mundo atual, pelo menos para nós aqui brasileiros, ainda vivemos essa liberdade de expressão de fé. Mas será que isso vai ser para sempre? Permanentemente nós vamos ter essa liberdade? Porque me parece que onde mais se tem liberdade, mais sem vergonhice há. Por incrível que pareça. Você entendeu? As igrejas estão cheias de crente mimizento. Ok? Que parece os adolescentes aí, de algumas gerações. Ok? Que você fala, você persiste, você tenta, a coisa não acontece como deveria, né? Fica tranquilo os adolescentes, estou falando de adulto mimizento, crente mimizento. Você está entendendo? Não vive um processo relacional. Você está entendendo? Quer ser bajulado, bajulada, mas não entende o processo de Deus para a vida. E isso é sério. A igreja ela não foi colocada à disposição para que a gente fique cuidando aí, desculpa, né? Pisando em ovos com tudo e com todos. Isso é sério. A gente perde um tempo precioso de falar do Evangelho a tantos que não ouviram ainda, para continuar reevangelizando crentes sem vergonha que não aprende a viver uma vida com Cristo. Seguir o verbo, poxa vida, é se tocar aqui. Se você um dia tomou uma decisão, essa decisão precisa ser uma decisão permanente. Se não tem, força não tem, então vai viver o que o mundo te coloca à disposição, porque não dá para ficar lá e aqui, lá e aqui. Você está entendendo? Falta de caráter, falta de personalidade. O apresentar Cristo aqui é para que você tenha o caráter de Jesus.
Meu irmão, minha irmã, se até hoje você não conseguiu ter o caráter de Cristo, faça uma avaliação da tua vida, porque é bem provável que você não esteja inserido no rol daqueles que pertencem ao Senhor. Você está se enganando. E o problema não é se enganar, é ficar até o final da tua vida em engano. Porque a gente chama a atenção, sabe para quê? Para que você acorde. Para que você mude a sua ação, mude sua atitude, a sua perspectiva. E isso é o âmbito geral do que a palavra propõe para nós. Seguir o verbo é fácil? Lógico que não é. Você está entendendo? Mesmo com Cristo apresentado para nós como Ele é na essência, a gente não segue Ele como deveria seguir. Então uma coisa que a gente precisa ter convicção e consciência, é que nós precisamos ter em mente, é que Deus, Pai, Ele não reteve o sofrimento do Seu Filho. Ele fez Jesus enfermar por nós, para que a gente tivesse acesso a esse Senhor. Ele compartilhou o sofrimento conosco, apesar da sua autoposição como Deus, em carne, viveu uma vida totalmente sem pecado, e isso fez, para que Ele pudesse se tornar de fato o nosso Salvador. Então Ele fez isso para ser o nosso exemplo. Deus não abre mão do sofrimento de Cristo, Cristo não abre mão do sofrimento que Ele teria que passar, e Ele faz isso para ser o maior exemplo para mim e para você. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu faço questão de repetir. Deus jamais exigiu nada da minha vida e da tua vida que Ele não desse o primeiro exemplo. Grava isso. Pela palavra, ou pelas ações do próprio Filho encarnado caminhando aqui na terra entre nós. Ele não manda você perdoar sem dar, em primeira instância, o ato de perdão para a minha vida e para a tua vida. Afinal de contas, quem é que merece salvação? Alguém é que merece salvação? Não, mas o Senhor perdoa. E o grau desse perdão de comprometimento é entregar o Filho dele por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso a essa redenção. É por isso que a gente fala que graça é o favor imerecido. Nós não temos a mínima condição de vivenciar o processo da redenção, mas ainda assim Deus olha para nós, na picaretagem que nós temos e somos, e fala: eu vou te dar a oportunidade de viver esse novo, de viver esse evangelho. Então Jesus, Ele mantém uma atitude perfeita em todas as situações. A palavra de Deus aponta que Ele orou sobre tudo e se preocupou, na realidade, com nada, porque Ele não precisava viver esse processo de preocupação. O que Ele precisava viver era o processo de transmitir aquilo que era a vontade do Pai. Você está entendendo? Ele amou de forma incondicional e deu a sua filha, sua vida, de forma incondicional, para que eu e você tivéssemos essa redenção, ok? Mas Ele não precisou transformar isso em uma neurose ou numa preocupação permanente para a vida dele, porque Ele já sabia que Ele estava fazendo o máximo da parte dele. E nós teríamos simplesmente que fazer o mínimo, que era reconhecer a ação do nosso Senhor para a minha vida e para a tua vida. Então nós temos que buscar, de alguma forma, a orientação de Deus sobre cada aspecto de nossa vida e permitir que Ele realize, de alguma forma, a perfeita vontade dEle na minha vida e na sua vida, no meu coração e no seu coração. Porque é desejo do Senhor que todos sejam salvos. Então, quando eu olho para a atitude de Jesus, eu percebo que a atitude de Jesus nunca foi de se tornar defensivo e desencorajado. Muito pelo contrário. O seu desejo, o seu objeto maior era agradar ao Pai, em vez de alcançar a sua própria agenda, ou atender aquilo que estava de acordo com aquilo que ele almejasse. Lá em João 6,38, ele faz essa afirmação: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Tá ok? E você está aqui nessa terra não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que se entregou por você. Isso é sério. Você entendeu? Agora, quantas barreiras, quantas situações para impedir esse processo relacional? Uma infinidade. Tempo, coragem, os prazeres, você está entendendo? As nossas relações. Existe tanta coisa lutando contra vivermos esse processo relacional como deveríamos com o Senhor, que a gente não se toca. Do quanto essas coisas vão nos ludibriando
e vão nos deixando adormecidos, dormentes. Sabe gente dormente? Sabe, fala, fulano está lesado. Tem muita gente há anos lesado dentro do Evangelho, porque ainda não entendeu o propósito de Deus para suas vidas. Você está entendendo? São recorrentes, caem, se esfregam na sujeira, e não se entende, não consegue enxergar o que Deus fez. Isso é refutar, de alguma forma, o sacrifício de Jesus, é brincar com a salvação, é brincar com aquilo que Deus assumiu por mim e por você. Você está entendendo? E ainda tem gente que vai falar, não, fique em paz, porque o Senhor já morreu por todos os pecados, e eles já estão inclusos também. Com certeza, a teologia evidencia isso para nós, está incluso, só que a teologia também evidencia que aquele que permanece em tais pecados não vai herdar o reino dos céus. Porque Deus, ele é um Deus de amor, graça e misericórdia, mas certamente ele é um Deus de justiça e ele é um Deus de juízo. As pessoas esquecem do finalzinho, da justiça e do juízo. É lógico, eu prefiro falar 1000 vezes da manifestação do amor, da graça e da misericórdia. Você está entendendo? Porque muitos trouxeram pessoas para dentro do Evangelho só pela justiça e pelo juízo. Pessoas com medo do chicote de Deus. Aí estão dentro das igrejas aí vivendo um processo religioso tóxico, porque, se eu der uma mancada nele, ele vai dar uma rasteira em mim na esquina e a coisa vai bagunçar. Ixi, eu bati o carro essa semana porque eu pequei. Nada, ninguém bate o carro porque pecou, não. Bate o carro porque foi mau motorista. Você está entendendo? A gente tem uma tendência a querer espiritualizar as coisas. A gente precisa acordar para essa realidade. Seguir o verbo é seguir as ações, as atitudes. É ter a mente do Senhor. Então Jesus não estava preocupado em estabelecer aquilo que estava no coração dele. Estava preocupado em estabelecer aquilo que estava no coração do Pai. Era desejo do Pai, então ele estava cumprindo o desejo do Pai. E mesmo quando o caldo entornou, e sentindo ali a agonia da morte, ele falou para o Pai, Pai, se for possível que o Senhor afaste de mim esse cálice, mas ele não encerra pedindo um afastamento, ele encerra dizendo o quê? Mas seja feita a sua vontade. Não é o que eu quero, não é o que eu almejo, mas é o que o Senhor quer para a minha vida. Então, no meio de provas, Jesus ele foi paciente. No meio de sofrimento, ele estava esperançoso. No meio da bênção, ele foi humilde. No meio da ridicularização, abuso e hostilidade, ele, como diz a palavra de Deus, não fez nenhum tipo de ameaças, ele simplesmente esperou o que deveria ser concretizado na vida dele. Lá, em 1 Pedro 2,23, ele não revidou, em vez disso, ele se entregou àquele que julga com justiça. Ele se entregou em favor do Pai. Então, quando Paulo escreve que nossa mente ou atitude deve ser da mesma de Jesus Cristo, ele resumiu nos 2 versículos anteriores o que tal atitude era abnegação, humildade e serviço. E olha o que ele diz lá. Não façam nada, Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Ele diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele vai complementar. Então, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele descreve que dentro dessa mente, tá ok? O que nós temos que ter como detalhe para a nossa vida, é a abnegação, humildade e serviço. É abrir mão de quem nós somos, reconhecer a nossa condição diante do Senhor e servir. É isso que fazia parte das características do perfil, do caráter de Jesus. Ok? Enquanto muitos ficam buscando ter poder, nomenclaturas. Nesse mundo evangélico é cada papagaiada que a gente vê. Entendeu? Só está faltando agora o semideus, Porque apóstolo e por aí vai. Você está entendendo? Um ungido ou separado. Olha, isso aí é tudo ladainha. O apóstolo Paulo, quando ele trata da vida ministerial, que ele usa um termo, a gente usa muito no contexto do corpo diaconal, mas serve para ministros. Ele fala do famoso ruperetes. É da galera que está lá no porão puxando o remo. Quando ele fala, olha, eu sou ministro, lá em Coríntios, esse ministro que ele utiliza lá é o termo uperetes. Você entendeu?
Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou um remador de terceira classe. Eu estou lá embaixo impulsionando o barco, puxando. E muitos dos impulsionadores que estavam lá no porão puxando o remo, muitas vezes nem sobrevivia dessa puxada de remo de uma viagem de um lugar para o outro, porque a exaustão tirava-lhes o fôlego, tirava-lhes a vida. Você está entendendo? É um serviço pleno e completo de humildade de serviço. Não é status, não é posição que nos faz ter alguma coisa no reino dos céus. O que nos faz é o reconhecimento por Cristo. Alguns galardões, resultado das obras que, de alguma forma, vamos realizar aqui, mas nenhuma dessas obras vai colocar ninguém no reino dos céus. Você está entendendo? Você pode passar uma vida inteira dizimando e trabalhando na igreja, mas se não teve uma relação com o Senhor, vai para o inferno. Você pode ter um cargo, pode até ser o pastor da igreja, mas se não tiver uma relação de fato com o Senhor, de manhã nós vimos o pastor que só está lá por interesse financeiro, não existe um outro interesse de cuidado, de zelo e de proteção. Vai passar uma vida inteira e vai para onde? Vai para o inferno. Você está entendendo? Gente que alcançou várias posições. Ah, Senhor Jesus, em teu nome eu curei, em teu nome. Jesus vai falar o quê? Ó, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Irmãos, está lotado. As igrejas estão transbordando de gente assim. Você está entendendo? E trazer uma proposta de seguir Jesus como Ele é, e a gente querer apresentar essa essência para que você tenha isso em vida, é um desafio para nós também, porque a gente vai tomar bordoada de todo jeito e de toda forma. Você está entendendo? Não acorda quem não quer, e não consegue enxergar quem quer. A gente precisa ter ciência de que a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra a carne e contra sangue, mas é com o que se manifesta por trás dessas pessoas. Ok? E a gente tem que ter ciência disso. Estava ensinando isso hoje, na classe Nova Vida em Cristo, que a gente estava aprendendo sobre os 3 inimigos da nossa alma: Satanás e seus demônios, o mundo e nós mesmos. Você entendeu? E uma parte dos textos vai fazer o seguinte apontamento, né? Que a nossa carne, né, ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. E aí mais para frente Deus vai dizer o seguinte: olha, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades do mal. A nossa luta não é com as pessoas que estão à nossa volta, mas é com o que se manifesta por trás da vida delas. E quanta gente tem falta de discernimento e espiritualidade para entender esse tipo de batalha. A gente precisa acordar. Em outras palavras, então, a atitude que um cristão deve refletir é aquela que se concentra nas necessidades e interesses dos outros, sem dúvida. E isso não vem naturalmente para nós. Quando Cristo veio ao mundo, Ele estabeleceu uma nova atitude para com os outros. Um dia, quando seus discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior do seu reino, isso está lá em Mateus capítulo 20, né, do verso 25 ao verso 28, olha só o que Jesus fala, né, ali para os seus discípulos. Mateus capítulo 20, do verso 25 ao verso 28. Ele diz o seguinte: Jesus lhe disse, certamente, porque uma mãe pediu, Senhor, tá ok? Quem lembra quem foi essa mãe? Foi a mãe, né? Dos filhos de Zebedeu, tá? Ela falou, olha, que o Senhor permita, né? Que os meus filhos sentem-se, né? Um à tua direita, lá no teu reino, e o outro à tua esquerda, para te ajudar a governar. Oh, tadinha. Ela estava olhando para Jesus de que forma? O Jesus do poder, da austeridade. Tem muita gente, presta atenção. Tem gente que olha para o reino de Deus dessa forma. O reino de Deus não se estabelece dessa maneira. O reino de Deus é um reino de serviço. Você está entendendo? Jesus olha para aquela mãe, né? E ele faz a seguinte declaração a partir do verso 25. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser
Por que ainda tem gente que quer um grauzinho dentro do reino de Deus? É besteira. Você está entendendo? É besteira. Se a gente se coloca à disposição para estar no reino de Deus, é para serviço. Então o maior de vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, doulos, no grego, para ser mais exato aqui. Esse escravo aqui é o doulos, aquele que não tem autonomia própria sobre a sua vida. Ele vive sob a direção do seu Senhor. Irmão, você está vivendo na direção do Senhor ou na direção das suas pretensões e do teu coração? Dos teus desejos, das tuas vontades? Se é isso, ó, você ainda não entendeu o propósito de Deus. Não entendeu o porquê que você foi chamado. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Poxa vida, eu vou seguir Jesus. Jesus não vai me dar status, Jesus não vai me dar posição. O que Jesus vai me dar para mim é uma vida de servicência. Eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para usufruir do título, não. Legal, hoje é dia do pastor, sabe? A igreja me deu um presente, estou vestindo já hoje à noite, ó. Legalzinha a minha blusa aqui, ó. Você entendeu? Mas isso aqui não é a parte mais importante. Você está entendendo? Sabe qual foi a parte mais importante? As mensagens que eu recebi no particular, daqueles que se importaram em reconhecer o meu trabalho de serviço. Não o meu status ou PR que está na frente do meu nome. Isso aí, ó, não me engrandece e não me deixa em nada. Porque, graças ao bom Deus, eu fui instruído por um pastor a aprender, que eu fui chamado por ministério para aprender todos os dias a servir melhor a Deus. Você entendeu? E isso aí, ó, não é uma coisa fácil. Porque a maioria quer apresentar para você o status, a posição. Você entendeu? Eu lembro que, como presidente da nossa associação, tentaram empurrar uma igreja aí a goela abaixo e que eu desse uma posição, né, unilateral de aceitação para essa igreja. Ok? E quando me apresentaram à igreja, de bate pronto eu já sabia meio das intenções. De quem estava apresentando. Sentei com o pastor da igreja por 3 horas, foram 3 horas de conversa. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Não, porque a gente vai, isso, pá. E aí, levei para a diretoria a nossa conversa e falei, ó, só vou fazer umas exigências poucas, básicas, como igreja, tá ok? A primeira exigência, ele disse que doou a propriedade para a igreja local. Então, eu quero o documento que tenha a passagem dessa propriedade para a igreja local. Segundo, ele já tem conta própria, então significa que ele já tem o estatuto. Eu quero que ele me entregue o estatuto, para ver se esse estatuto é condizente com a denominação batista. Está entendendo? Terceiro aspecto, que ele reconheça que ele não é pastor, porque até hoje ele não passou por um concílio examinatório, ele nem é filiado à ordem dos pastores, que ele precisa passar por esse processo. Aí o conselho, né, entendeu, um membro do conselho, que foi quem apresentou a igreja, chegou, poxa pastor, mas para que tudo isso? Ele não falou no meio da reunião do conselho, chamou no particular. Para que tudo isso? É só o senhor dar uma ordem, lá o senhor é presidente daqui da associação. Eu falei, não sou presidente. Você não está entendendo. Eu estou a serviço do reino de Deus. Aqui eu sou um serviçal e eu não vou tomar nenhuma decisão unilateral, porque isso não me pertence. Aí devolvi para o pastor, olha pastor, a gente deliberou aqui, a gente só quer esses 3 documentos e que você se submeta a um processo de concílio examinatório. Tá bom pastor, não, fica tranquilo, está tudo certo. Já vou sentar essa semana com a minha diretoria e nós já te damos uma posição na semana que vem, a gente apresenta tudo bonitinho. Na semana que vem ele não deu retorno, na outra semana não deu retorno, na terceira semana eu cobrei. Falei, e aí, estamos aguardando, olha, nós deliberamos lá e a igreja entendeu que não é saudável se filiar à associação agora. Você está entendendo? O que ele queria? O status. Ele já usa o PR sem nunca ter passado por um processo para que chegasse a essa condição. E, ó, irmãos, na real, o PR não vale muita coisa, não. O que vale é a nossa relação com o Senhor. Você está entendendo? Nós não temos o título. O pastor aqui,
A minha oração é como a tua, ela não tem mais poder do que a tua. Você consegue entender isso? Porque dentro de uma religiosidade tóxica, a gente separa quem é de oração e quem não é de oração. Tem gente que se apresenta como uma pessoa de oração, mas as atitudes e a vida não são condizentes com essa vida de oração. Toma cuidado, tem muita caricatura, mas pouca gente de fato seguindo o verbo como deve seguir. Porque a premissa do texto apresentado nessa noite é humildade. E aonde não tem humildade, não tem Cristo. Você consegue entender isso aí? Aonde não tem humildade, não tem Cristo. Pega lá o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Você está entendendo? Ele vai traçar ali, uma infinidade de perfis que apresentam como nós devemos ser e as atitudes que precisamos ter. Ele vai terminar o Sermão do Monte lá no capítulo 7, finalzinho, já dando a entrada no 8, e aí ele estabelece literalmente aquilo que Deus tem como intenção para a humanidade, em vários aspectos. E quando a gente olha lá para o texto, a gente começa a ler e fala, opa, me parece que um grande percentual daquilo que está sendo proposto aqui, eu não faço isso dentro da minha vida. Então a minha atitude, a sua atitude, precisa ser uma atitude de refletir e entender que nós fomos chamados para sermos serviçais do reino de Deus. Então, seguir o verbo é ter a disposição do serviço. Não é se preocupar com o título, não é se preocupar com a posição, não é se preocupar em estar à frente, não é se preocupar em dirigir um culto, em pregar uma palavra. Isso aí, não vale nada, porque Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para o coração. Você está entendendo? Davizinho, quando foi ser reconhecido como rei de Israel, Jessé não trouxe Davi da primeira instância, não. Ele trouxe os filhos mais. Ele já começou pelo primogênito. Porque na cabeça dele, o que ele tinha de imagem de um rei? Bom, era Saul, o cara tinha quase 2 metros de altura. Era boa pinta, bonitão. Então, deixa eu pegar o meu filho mais, né? E aí Samuelzinho, de bate pronto, já pegou o chifrinho com ele, já foi virando na cabeça e deu, ô Samuel, espera aí. Eu, Senhor, não me atento para a aparência, mas me atento para o coração. Eu estou me atentando para aquele que está em destaque, eu estou me atentando para aquele que talvez nem está aparecendo aí, e era o que estava acontecendo. Davizinho, coitado, estava onde? Lá no pasto, lá cuidando do rebanho. Quando Jessé trouxe o último filho, Samuel perguntou, e aí, já acabou os filhos? Não, tem Davizinho lá, traz o cara. E quando Davi chega, Deus fala o quê? É esse. Pode derramar o óleo na cabeça do moleque, do adolescente, do jovenzinho. Davi não tinha mimimi não, já estava matando leão e matando urso já na pedrada. Você está entendendo? É esse. Está compreendendo? Então Jesus, ele nos ensina que quando nos tornamos preocupados com as nossas próprias coisas, isso pode causar conflitos e outros problemas com as pessoas que conhecemos. Em vez disso, Deus quer que tenhamos uma atitude e envolvimento sério e cuidadoso com as preocupações dos outros, significando que esta mente seja em vocês, a mente que estava em Jesus Cristo. É muito fácil, a gente entender a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é uma mente de serviço, o tempo todo. E ele declara isso, eu não vim para servir, para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então Paulo, ele fala mais sobre essa atitude de Cristo em sua carta à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Paulo faz a seguinte declaração. Efésios 4, verso 22 a verso 24. Ele diz o seguinte: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Tá ok? Então, primeira instância, santidade e verdade na minha vida e na sua vida. Muitas religiões de hoje, incluindo as filosofias da nova era, promovem a antiga
mentira de que somos divinos e que podemos nos tornar deuses. Mas a verdade é que nunca nos tornaremos Deus ou mesmo um Deus. A mentira mais antiga de Satanás foi a promessa a Adão e Eva de que se eles seguissem o conselho, eles seriam como Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. Ah, não, se vocês comerem do fruto proibido, certamente vocês não morrerão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi isso que Satanás ofereceu para Adão e Eva. O bem eles já viviam em plenitude, ele só estava oferecendo o mal. Mas o trocadilho de palavras fez Eva pensar, a gente vai ser igual a Deus, a gente vai ser igual ao Senhor, vamos ser conhecedores do bem e do mal, né? Como se o mal existisse no coração de Deus. O mal só estava em quem estava induzindo para que eles caíssem ali. Então, cada vez que tentamos controlar nossas circunstâncias, o nosso futuro, as pessoas ao nosso redor, estamos apenas demonstrando que queremos ser um Deus, queremos ter um status, queremos ter uma posição, queremos ter alguma coisa que me coloque em destaque. Isso aí não foi a vontade de Deus. Nós devemos entender que, como criaturas, isso é uma impossibilidade, até porque Deus não quer que tentemos nos tornar deuses. Em vez disso, Ele quer que nós tentemos nos tornar semelhantes a Ele, assumindo os seus valores, suas atitudes e o seu caráter. Nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. É o que nós acabamos de ler aqui no verso 24 do capítulo 4 de Efésios. Vamos nos revestir do novo homem. Para quê? Do novo homem e da nova mulher, tá? Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque falar, então isso aí é só os homens que têm essa responsabilidade. Não, aqui é a humanidade. Revestir-nos do novo homem, da nova mulher, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Justiça, bom, a minha justiça, a tua justiça é uma justiça falha. Você tem alguma dúvida quanto a isso? A justiça de Deus é que é a justiça perfeita. Então a gente precisa, para entender a justiça de Deus, submeter a justiça de Deus em santidade, viver uma vida santa. Bom, a exemplo de Cristo, é só seguir o exemplo dele que a gente vai alcançar esse patamar de santidade. Reconhecer a nossa condição e entender que se temos que ser imitadores de alguém, essa imitação tem que ser de quem? Do Senhor Jesus. Aí a coisa vai acontecer. Provenientes de verdade, aquilo que sai da minha vida, da minha boca, do meu caráter, das minhas ações, das minhas atitudes, só tem uma coisa, uma conotação dentro dela, verdade. Porque onde tiver mentira, manipulação e inverdade, desculpa, mas lá em João capítulo 8, verso 42, a Bíblia diz que aquele que mente, persuade, aquele que usa da persuasão e usa da manipulação, ele é filho do diabo. Ele não tem nada com Deus. Isso é sério. Da mentira maior à pequenininha. Filho do diabo. Lembra lá? De Safira e de Ananias? Ananias já mentiu de bate-pronto, né? Foi por esse valor? Foi. Pedro, para Safira, ele faz uma perguntinha um pouquinho diferente. Foi realmente por esse valor? Ele já estava dando a chance. Aí ela teve a oportunidade de refletir. Opa, pera aí, essa pergunta está um pouquinho mais capciosa, né? Ela está meio que tendenciosa a que eu fale a verdade. O que Safira resolveu falar? Reafirmar a mentira, o combinado. Eis aí aqueles que sepultaram o teu marido, né? Ele não mentiu para nós aqui, mas ele mentiu para o Espírito Santo. Então você também está na mesma atitude? Então agora você vai fazer jus a ele lá, vai acompanhar ele lá. E aí ela caiu e morreu também, e foi ser sepultada com o seu marido. Você está entendendo? Não dá para enganar Deus, irmãos, acorda. Vamos acordar para a vida. Deus, Ele olha para o nosso coração, não para a nossa aparência exterior. Ele não está preocupado com o que a gente fala, Ele está preocupado com o que está dentro do nosso coração. Aliás, muitos se traem porque a boca fala que o coração está cheio. Isso é verdade. Mas tem gente que consegue reter. E essa retenção só leva para mentira. E se é mentiroso, se é mentirosa, vai para o inferno, porque é filho do diabo, está caminhando e andando com ele. Então as atitudes precisam ser diferentes. Finalmente, caminhando para a conclusão, devemos ter sempre a mente que o objetivo final de Deus para os seus filhos propôs para mim e para você, que é a transformação dessa mente.
para a atitude de piedade. Ele quer que cresçamos espiritualmente para nos tornarmos semelhantes a Cristo. E isso não significa perder a nossa personalidade, a nossa identidade, ok? Mas transformar as nossas mentes para ser como Cristo. Mais uma vez, Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao patrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de quem? Vontade de quem? Tua vontade? Vontade de quem? Aí eu te pergunto, hoje você vive de acordo com a vontade de Deus? Faz uma retrospectiva muito rápida da tua vida, das suas últimas escolhas. Não precisa olhar para a tua vida lá desde o dia que você nasceu, não. Olha para a tua última semana. Faz uma avaliação aí da tua última semana. Você vive de acordo com o padrão de Deus? A gente não precisa ir, a minha vida toda, né? Eu tive altos e baixos. Aí uma hora eu estava fortinho, outra hora eu estava fraquinho na fé, outra hora eu estava bem, outra hora eu estava mal. Outra hora eu estava pé, outra hora eu estava caído. Não, para de olhar para essa papagaiada. A gente não precisa de uma avaliação de uma vida toda, não. Porque aquele que está em Cristo, ele se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Será que essa semana teve realmente novidades de uma vida relacional com o Senhor? Você está entendendo? Na tua oração, na tua devocional pela palavra, nas atitudes, nas escolhas que você faz. Lembre-se, a palavra de Deus é muito clara, ela deixa muito claro para todos nós que nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada. E deixa eu fazer um adendo, não está na palavra, mas Satanás gosta de botar à mostra aquilo que a gente tenta deixar oculto. Só que ele mostra para envergonhar. Ele gosta muito de dar cordinha para lá na frente te enforcar com ela mesma. Você está entendendo? Porque às vezes a gente está preocupado muito com o que as pessoas pensam, mas a gente não está preocupado com o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Então é vontade de Deus que desenvolvamos um tipo de mentalidade descrito nas atitudes de Jesus, né? Que nós exibamos na nossa vida o fruto do Espírito Santo de Deus, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Texto muito conhecido de todos nós, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há obrigatoriedade, existe a liberdade de viver aquilo que a palavra propõe para mim e propõe para você. Então nós precisamos, imitarmos os princípios do Senhor Jesus, tá ok? Paulo ele descreve isso com toda clareza, que os princípios do Senhor Jesus são princípios de amor, tá? Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 13? Muito conhecido de todos nós, muitos utilizam ele, para falar em casamentos, tal, mas ali é a expressão mais clara de como Deus olha para nós e como nós deveríamos olhar uns para os outros, porque o amor, ele é paciente. Capítulo 13, verso 4. O amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e não traz orgulho para si. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse tipo de expressão é a expressão de quem realmente segue o verbo, porque foi isso que Jesus deixou para a minha vida e deixou para a sua vida. Então essas características, essa padronização, é uma padronização que vem da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E a gente precisa olhar para isso, porque não é apenas Paulo que faz esse tipo de registro. O apóstolo Pedro também faz esse registro. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 ao verso 8, ele diz o seguinte: por isso mesmo, de 5 a 8, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida,
elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ok? Eu vou repetir. Porque a gente procura uma outra coisa, a gente procura status, nome, posição. Meu Deus do céu! Quando você olha para a palavra, ela nem sacode, ela dá um murro de bate pronto no meio do nariz, sem nenhuma proteção. Você está entendendo? Olha só, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Ó, você prestou atenção em cada um dos adjetivos aqui apresentados? Todos eles são adjetivos de serviço, escolhas e atitudes de uma pessoa humilde. Ela não está falando de gente que tem pretensão a alguma coisa. E aí ele vai encerrar o texto dizendo: porque essas qualidades, tá ok? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Em outras palavras, ela vai impedir que você não deixe de estar a serviço do reino, a serviço do nosso Deus. Assim sendo, que a mente de vocês, de fato, estejam na mente do nosso Senhor Jesus, como apresentado em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham a mesma mente e a mesma atitude demonstrada por Cristo. Ou, na outra tradução, como nós lemos anterior, tenham, no seu modo de viver, as marcas de quem? Do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Seguir o verbo não é fácil. Você está entendendo? É por isso que a gente está apresentando ele para você. Seguir Jesus do jeito que a palavra propõe, porque olha, hoje, na real, o sacode começou comigo já na semana, quando eu estava aqui, meditando. Se ela não sacudiu você, toma cuidado. A gente precisa acordar para a vida. A gente precisa acordar para Cristo. A gente precisa acordar para o nosso Senhor e viver de fato essa relação com o Senhor. Não vou fazer apelo hoje não. Sabe por quê? Porque a palavra ela foi tão clara que agora é você e o Espírito Santo. Você está entendendo? Se quer ser sem vergonha, seja por tua conta, mas hoje é com você e com o Espírito Santo. E que Ele, como já tem utilizado, use da misericórdia para com a tua vida e que você acorde para a realidade dessa relação como ela tem que ser com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé, cantar uma última canção antes de encerrarmos esse culto. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, oh, tu
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a água pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esta noite, na Tua presença, Senhor, aqui em comunhão com os nossos irmãos, Pai. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor entregou o Seu Filho por amor de nós, Pai. E hoje nós só podemos ter vida e nós só podemos fazer escolhas, Senhor, escolhas por Ti, por este grande sacrifício. Obrigada, Senhor, por tamanho amor que jamais poderemos mensurar, Senhor. Obrigada, Pai. Que todos os dias, ó Deus, nós possamos escolher, de fato, ter atitudes parecidas contigo, Senhor. Que, de fato, Senhor, a Sua luz e a Sua glória resplandeça através das nossas vidas, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, Senhor. Que nós possamos nos permitir ser moldados, ser preenchidos e transbordados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe com uma semana
tranquila, com uma semana de bênçãos, com uma semana de livramentos, de vitórias, Pai. Que possamos sentir a Tua mão em cada detalhe, Pai, porque ela está lá, mas que possamos senti-la também, Senhor. Cuida, Pai, de todos os nossos dias, de todos os nossos afazeres, dos trabalhos, das responsabilidades, Senhor. E nos dê uma semana de paz na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Boa semana.